São Paulo tem culpa, óbvio que tem. O técnico sempre tem uma parcela de responsabilidade, mas não dá para entender quem simplesmente minimiza o comportamento dos atletas. O gol que o Gerson perdeu de cabeça no começo do jogo, quando o Flamengo começou de novo, como foi contra o Fluminense, pressionando para tentar fazer 1-0, teve oportunidade e não fez. O gol que o Gabigol não finalizou, porque tentou driblar o goleiro, a bola no pé direito dele. Um jogador do calibre dele não tem coragem de chutar com a perna direita. Isso é ridículo. Perna direita, chuta, amigo. Se perder, perdeu, mas tenta. Um absurdo, uma situação muito vergonhosa, muito constrangedora, algo realmente. Olha, eu diria o seguinte: a atuação do Flamengo hoje foi um negócio que deu nojo. Nojo de ver. Quanta indolência, uma coisa realmente patética, e acho que dá para discutir, inclusive, questões um pouco mais profundas, né, com relação a isso, né? Muito bem, mas vamos lá, vamos em frente nessa live de hoje. eh, Aqui no canal, a galera vai chegando, vocês vão dando like aí para aumentar a nossa audiência, trazer o pessoal. Teve coisas do tipo, falta na entrada da área também. Entra técnico, sai técnico, e bate o Léo Pereira. Nada contra o zagueiro bater falta, desde que saiba bater, mas quando foi que o Léo Pereira bateu a falta? Mas como ninguém bate, será que alguém treina? Olha, eu vou te contar, um negócio assim pavoroso, pavoroso, uma vergonha, um papelão, um comportamento indolente. Eu vou até compartilhar com vocês algo que eu postei no Twitter há pouco. Quando aparecerem, parece até que está sendo oportunista, agora você fala. Não, amigo, eu falo sempre. E o que eu falo, eu mostro, eu provo. Está aqui, ó. Foi postado isso aqui primeiro um post meu no meu blog, né? E também um comentário que eu fiz lá no post de bola do UOL Esporte. Meu blog no UOL, post de bola no UOL. Tá aí, ó. Comentário que eu fiz no UOL, no post de bola, jogadores do Flamengo escolhem jogos, isso está muito claro, né? E aqui eu escrevi após o Fla-Flu de domingo, Fla-Flu dá o sinal, rubro-negros priorizaram as Copas, só não vão admitir. Ninguém vai admitir, mas a mudança de comportamento é clara. Contra o Fluminense, nem acho que foi uma partida indolente. O Fluminense foi melhor no segundo tempo, o Flamengo foi melhor até em boa parte do primeiro. Mas hoje, gente, isso é inadmissível. Esse comportamento é inadmissível, é patético, é incrível que ninguém faça nada, que ninguém fale nada, que ninguém tome uma medida, que ninguém fique indignado, sabe? É uma coisa assim que não dá nem para entender. E as Copas, você sabe, nas Copas é assim, perde um jogo, amigo, tropeça ali, você já acaba sendo eliminado. Uma jornada ruim em Porto Alegre na quarta-feira contra o Grêmio já pode colocar o time numa situação complicada na Copa do Brasil, né? Então, a Copa é a Copa. É diferente. Com pontos corridos é o campeonato que você, sendo regular, você mantém ali o pique da remada. Amanhã, o Botafogo agora está 11 pontos, né? Estava 12, agora está 11, que o Flamengo empatou. Se o Botafogo vence o Santos, o que é muito provável, o Santos muito mal, jogando na Vila Belmiro sem torcida, o Botafogo vai abrir 14 pontos para o Flamengo. 14. 14 pontos. Estamos falando do Botafogo, que faz uma campanha ponto fora da curva, tem investimentos e tudo mais, mas não se compara com os investimentos do Flamengo. E com o tempo em que esses jogadores estão juntos. Olha, o que nós vimos no Maracanã hoje foi tão patético, quase tão patético, como aquela derrota para o Red Bull Bragantino. Tá? Muito bem. E não adianta a gente ficar achando que o técnico. Com o Dorival também foi assim. Aí foi uma decisão institucional. Eles não queriam também. E no final do ano, depois que ganharam as taças, perdiam jogos, não ligavam. Esse comportamento não vem de hoje, gente. Esse grupo de jogadores é o grupo que quis tirar férias estendidas e os dirigentes concordaram. 42 dias de férias. Não adianta ficar apontando o dedo só para o técnico. O técnico também tem culpa. Hoje ele tinha que ter tirado o Gabriel do jogo. Na hora que ele perdeu aquele gol, tira. O Gerson tinha que sair ainda pelo que não fez no primeiro tempo. O Gerson tentando dar lençol no segundo tempo, numa jogada na ponta, com o time empatando e jogando mal. Peraí, que isso? Um recurso você pode utilizar, como até ele utilizou bem numa jogada no primeiro tempo, levou um chute na cara, poderia até ter um cartão vermelho se fosse um árbitro mais rigoroso, foi imprudência do adversário, né? Não esqueci agora qual foi o jogador, mas enfim. O que nós vimos hoje foi ridículo, um negócio ridículo, e muita gente aqui revoltada aqui no nosso chat, o Galdino Júnior reclamando, cadê o futebol do Gabigol e do Gerson? Deixa eu só colocar um pouco de ordem aqui para eu não me perder. O Nelson Franco chama de vexame, o Saulo Vini dizendo que foi um time indolente, mal treinado, desorganizado.
O Júnior Faciola fala que de São Paulo, a diretoria destruiu o trabalho do Dorival. O trabalho do Dorival também, Júnior, terminou no final do ano, já estava se arrastando. Vamos ter memória também, né? O Dorival é um cara de gente boa, faz um trabalho bacana no São Paulo, mas o time do Flamengo já estava se arrastando no ano passado. Porque as pessoas esquecem. O Flamengo ganhou os campeonatos que ganhou já com as calças na mão, jogando mal. Muito, muito menos. Muito mal. O Flamengo já tinha caído. Porque esses jogadores são assim. Enquanto não tiver uma posição institucional que corte esse tipo de coisa, assim vai ser. Assim vai ser. Bem, daqui a pouquinho a gente vai ver aqui a coletiva do técnico de São Paulo, vamos ver o que ele vai dizer, né? Agora, hoje, assim, o gol que o Gerson perdeu de cabeça e aquela bola que o Gabigol não finalizou, olha, eu vou te contar. Eu tô para ver coisa tão constrangedora como aquela. Que coisa medonha, que coisa patética foi aquilo. O Gabigol não chutou no gol. Ele não chutou no gol. E acho que hoje, no segundo tempo, o São Paulo teve a oportunidade de ouro de, por exemplo, tirar o Gabriel, tirar o Gerson. Coloca o Matheus França, coloca o Pedro para jogar. Se o Bruno Henrique não aguentar 90 minutos, vai de Cebolinha. E vambora. Entendeu? Mas não. Não mantém os caras em campo, não usa as 5 alterações. Eu acho que também é necessário para girar o elenco. Não adianta ter um elenco tão farto se o técnico não utilizar. Né? Então, muito complicado que a gente viu hoje. Foi um negócio assim muito constrangedor. Entendeu? E o começo do jogo, o Flamengo entrou matando, poderia ter feito 1-0. O Gerson teve a melhor chance, foram 2, 3 chances, ele foi mais clara. Se ele cabecear reto, ele faz o gol. Ele cabeceia na diagonal, na direção do goleiro, e acabou perdendo aquela chance. Uma semana de treino, e o torcedor vê isso, 65 mil pessoas, uma falta de respeito com a torcida, uma coisa realmente ridícula, um time pedante, um time prepotente, um time que não respeita o adversário, entra em campo como se pudesse vencer a hora que quisesse, entra em campo como se o torcedor fosse um palhaço, um paspalho, que vai ali para ver os caras se exibindo sem jogar tudo que podem. Isso é inaceitável, tá? Isso é inaceitável. Aí na quarta-feira contra o Grêmio, deve ser uma outra mobilização, geralmente é, né? É o mata-mata, um jogo que tem aquela pilha toda e tal. Aí os caras têm um outro comportamento. Ora, façam-me o favor, são muito bem pagos, recebem em dia. Está na hora também do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entrar um dia no vestiário, lá no CT, e falar: gente, o que é isso? Em suma, que porra é essa, né? Mas, enfim, não sei se isso vai acontecer. Vamos lá. O CRJ Rabelo. Time mal, dizem que é culpa dos jogadores. E o São Paulo, time mesmo quando ganha, não cria. Sempre os zagueiros tocando entre si, os atacantes mortos. Lampeiros, jogadores que são uma coisa, a outra é o time que cria. Deve ter tempo para trabalhar, precisa ser cobrado. Claro, claro, ele está sendo cobrado, como os jogadores também são cobrados. Todo mundo tem que ser cobrado, evidentemente. Cobrado, todo mundo está sendo cobrado. Se houve critério pênalti ou não para a América. Não, ali não houve pênalti. Para mim é uma disputa normal. Como também não houve pênalti no Arrascaeta, do Felipe Melo, no jogo passado. Valdiglês, sem querer ser perseguidor, é mais um jogo que o senhor Everton Ribeiro caminha em campo, não ganha combate, não cria jogadas e ainda anda em campo. É a crítica do Valdiglês. Eu acho que teve gente pior do que ele. Matheus Albuquerque, que diretoria frouxa, inaceitável. Os caras só jogam quando querem, nas Copas. Isso parece ser normal lá dentro. E uma sobre o Wesley, ele precisa aprender a cruzar. Isso é fundamento básico de um lateral. Ainda mais o lateral que joga, Matheus, de forma ofensiva, né? Ele é colocado em campo por isso. O Varela não joga, ele joga porque ele tem uma característica mais ofensiva. Hoje, assim, o que ele errou no segundo tempo foi uma coisa, assim, até fica até com pena às vezes de ver. O garoto não consegue fazer as coisas. Alain Júnior, o filme se repete. Semana de treinamento, o time volta mal. Começa a pintar uma dúvida se com o São Paulo teremos um time dominante ou meramente trocação. Até o momento, o que impera é a trocação. Sim, tá muito aquém mesmo. O Sam, também com a gente aqui. Agora, aquela coisa, né? Faz o quê? Manda embora o técnico de novo? Troca de técnico outra vez? Até quando, gente? Se escolheu o Sampaoli, está montando um elenco, segue. Agora, tem que ter gente com coragem para fazer as mudanças necessárias. Já saíram alguns jogadores e alguns, de repente, têm que ser barrados. O que foi o Gabriel Barbosa hoje em campo? Alguém tem tamanho para chegar para ele e falar: Gabriel, o que foi isso aí? Por que você não chutou aquela bola? Por que não chutou aquela bola? Ô, Gerson, por que você cabeceou daquela maneira? Vamos treinar cabeçada. Faça-me um favor, né? Faça-me um favor. Estão jogando São Paulo e Cuiabá, placar de 0-0, o jogo começou há pouco. E também jogando Bahia e Corinthians, placar também em branco, 0-0, tá? O Cris Platina pergunta se eu concordo que depois do Léo Moura do Juan, nunca mais também teve laterais que soubesse cruzar bolas dentro da área. Cara, o Léo Moura não era só um cara que cruzava, não. O Léo Moura é um jogador que ele participava dos jogos na saída de bola, na construção das jogadas. Ele era muito habilidoso, muito técnico, tinha muito recurso. O Léo Moura foi um ótimo jogador, mas depois passaram lá
o Felipe Luiz, passou que não é um jogador de cruzamento exatamente, mas bate bem na bola, sabe fazer um cruzamento, o Rafinha, o próprio Rodinei tem vários defeitos, mas é um jogador que tem ali um desempenho bem razoável nos cruzamentos. No ano passado mesmo ele foi bem, né, em vários momentos. Agora, o Léo Moura eu não colocaria no mesmo patamar do Juan, não. Acho que o Léo Moura era melhor que o Juan, tá? O Felipe Miranda, se não ganha jogo em 15 minutos, depois falta disposição, concentração, esquecem a tática. Sobra preguiça, São Paulo errou nas trocas, mas duvido que tenha treinado para isso. Isso está na conta dos jogadores. Eu acho que entra mais na conta dos jogadores, mas também entra na conta dele. E esse ponto é importante, Felipe. O Flamengo começa pressionando, não faz o gol, e ali não é culpa do técnico, né? As jogadas acontecem, aí é uma certa displicência, falhas individuais, o gol não sai, o tempo passa e o time depois se desliga do jogo. Fica realmente uma bagunça danada, quer dizer, não é possível. É isso que é treinado? Eu acho que não, sabe? O time é pedante. Eu coloquei aqui. O Flamengo é um time pedante que escolhe jogos como se pudesse. Você ainda duvida? É o título da live. Porque é isso, vamos ganhar quando quiser. Aí fica aquele jogo, sabe, frouxo. E o América vai se organizando, vai se estruturando, vai crescendo no jogo, enfim. Merecia mais a vitória, obviamente, o América do que o Flamengo. Se tivesse ter um vencedor, seria o América. Edilson Fogaça de Almeida, Brasileirão já era. Se manter na zona da Libertadores, os caras fracassam na Copa do Brasil e da Libertadores. Muito pouco para o time bilionário, vergonha, concordo totalmente com o Edilson. O Luiz Henrique Basílio, o São Paulo está no mesmo caminho certo, você acha? Não, eu acho que o caminho, a rota tem que ser ajustada, mas eu também acho que mudar de técnico toda hora não dá mais, gente. Eu, sinceramente, acho que é o fim da picada. Chega de trocar de técnico. Então, que ele acerte a rota, que se discuta internamente, que se identifique os problemas, que se cobre dos jogadores. Solucionar problemas, gente, não significa mandar técnico embora apenas. Em alguns casos é o jeito, é trocar o treinador. O Flamengo já tentou essa fórmula várias vezes. Mas e as demais razões pelas quais as coisas não caminham? Não dá para corrigir a rota? Acho que dá para corrigir a rota. Agora tem que ter discussão lá dentro, tem que ter debate, tem que ter decisão. Então é isso, pessoal. Vamos para algumas notícias aqui do Flamengo. Sampaoli quebra o silêncio sobre revolta de Vidal, que é ex-jogador do Flamengo, né? E ele diz: nunca comento sobre o que os outros falam. Sinceramente, tomo as minhas decisões e preocupo muito para fazer com que o meu time jogue melhor. E mesmo se o Arthur falar, a minha maneira de pensar sobre ele não vai mudar nunca. Nunca comento sobre o que os outros falam. Faz parte do futebol tomar decisões. Aí, né, o Jorge Sampaoli, que trabalhou com o Vidal no Flamengo entre janeiro, né, e julho deste ano. Após colocar o volante nos primeiros jogos, o treinador, né, preferiu deixar o chileno de lado e pediu um reforço para a posição. Insatisfeito com a reserva no Rio de Janeiro, o Arthur quis rescindir o contrato com o Flamengo e assinou com o Atlético Paranaense. Então, pessoal, vamos para uma notícia aqui agora muito complicada, porque o time de Jorge Jesus compra o Malcom por 320 milhões, né? Jorge Jesus, que tá aí no Al Hilal, tá contratando aí o Malcom, né, por 320 milhões. Aí a matéria segue dizendo: Jorge Jesus tanto insistiu, né, que conseguiu a contratação do atacante Malcom para o Al Hilal nas últimas horas. O Zenit aceitou a proposta de 60 milhões de euros, cerca de 320 milhões, do clube saudita. O negócio está tão avançado que o ex-atacante do Corinthians foi preservado na partida de abertura do campeonato russo, na manhã do sábado, e ele ficou no banco no último jogo que teve a vitória, né, do Al Hilal por 2-0. Com isso, a saída de Malcom interfere, né, na situação de outros dois brasileiros, como o Claudinho e o Michael. Será que o Zenit topará vender Claudinho ao Flamengo depois de perder um jogador de ataque? Claudinho, inclusive, esteve em campo na abertura do campeonato russo. Então é isso, pessoal. A saída aí, né, do Malcom pode estar interferindo aí nessa contratação do Flamengo aí com o Claudinho, com o Wendel. Então fica mais complicado aí pra gente, né? Porque senão o Zenit vai ficar aí sem jogador, né? É o que eles pensam. Então isso complica um pouco aí a negociação do Claudinho e do Wendel com o Flamengo. Então tá aí as análises, né, pessoal, do Mauro César. O jogo foi bem ruim pro Flamengo. O Flamengo jogou muito mal. E você, o que acha desse jogo aí? Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo do Flamengo. Para mim foi uma vergonha. O Flamengo entrou muito indolente. O Flamengo não jogou bem. Parece que realmente o time joga quando quer. Isso é muito ruim, né, para nós torcedores e para quem também foi lá acompanhar o jogo. Porque toda vez que a gente vai ao estádio, toda vez que a gente está vendo o jogo, a gente quer que o Flamengo jogue o melhor possível, né, para poder ganhar e a gente conquistar os títulos. Mas
parece que realmente eles só dão valor aos jogos das Copas. Então é isso, pessoal. Se inscreve aqui no canal, dá essa força aí pra gente. Estamos chegando aí a 4.000 inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês, tá beleza? Então é isso. Saudações rubro-negras. Valeu!